eu sou dentista, né? Eu tenho uma especialização em endodontia, que é tratamento de canal, né? Mas eu não vou conversar bem sobre isso com vocês, porque, é claro que vocês me perguntarem, eu vou responder, né? Mas assim, eu vou conversar sobre coisas mais legais. Menos doida. Menos doida que tratamento de canal, né? A minha formação basicamente essa, né? Então eu não sou psicólogo, então assim, qualquer coisa você me corrige aqui, né? Que aqui eu estou querendo partilhar as minhas experiências com vocês. Então, nesse sentido, já agradeço a Dona Ieda, né, a minha garota de Ipanema, né, que a gente brinca bastante. Então, assim, a Dona Ieda eu conheço há quase 30 anos, sou muito amigo do Henrique, do filho dela, então a gente é bastante parceiro lá no Grupo Escoteiro, né, então a gente se conheceu lá e a gente vem caminhando, né, Dona Ieda, todo esse tempo. E eu sugeri para ela, sabia que ela tinha esse grupo, né, que as nossas consultas geralmente começam às 10, acabam meio-dia, 1 hora, porque vou lá e faço só um negocinho, mas a conversa é tão boa que a gente vai se estendendo, né? Então, eu agradeço desde já aí a oportunidade de abrir isso. E o que eu vim contar um pouco para vocês e dividir com vocês da experiência é assim, como é bom a gente poder ir, por exemplo, assim, numa festa, né? Assim, puxa, você vai lá na sua costureira, né? A da minha mãe era Nair, o nome da costureira dela, que não está mais trabalhando, mas era Nair, fazia lá um vestido, ou comprava um terno, alugava um terno, e a gente ia no salão às vezes, ou ia no cabeleireiro, né? Se arrumava, fazia barba, botava um perfume gostoso, ia num casamento, ou numa formatura, né? E a gente chegava lá, encontrava os amigos, né? E de encontrar os amigos, a gente podia comer, podia tomar alguma coisa, se divertir, sorrir, se divertir, dar risada, sorrir, enfim, ser feliz, né? Um outro exemplo pode ser também quando você acorda assim, puxa, tua mala tá arrumada, imagina isso, e aí eu vou viajar, hein? Vamos para Copacabana, ou vamos para Paris, ou vamos para Londres, ou vamos para, sei lá, né, onde a gente imaginar. Né? Daí a gente pega um avião e a gente vai para esse lugar e a gente pode experimentar novas comidas, novas bebidas, poder ver lugares que a gente nunca conheceu ou revisitar lugares que a gente gostou tanto, né? São às vezes pequenas coisas, e não precisa ir para Paris para ser feliz, né? Copacabana já dá, né? E como, né? Sabe, às vezes assim, então isso me parece ser um pouquinho de felicidade, né? Que a gente pode dividir tudo isso. Agora, bom, mas tudo bem, até aí todo mundo concorda, né? Mas assim, o que tem a ver? Qual que é a experiência? A experiência é você imaginar uma pessoa que não consiga sorrir, uma pessoa que não tira foto, ou que ela faz a foto, mas não sorri na foto. E tem, vocês têm Facebook ou Instagram, nas redes sociais, reparem, tem pessoas que não sorriem nas fotos. Eu reparo bastante porque essa é a minha atividade. Né? Não sorriem nas fotos. Ou tem pessoas que até em casamento e tudo mais, que elas não comem alguma coisa. Ou se não chega assim, não, já jantei, eu não vou comer. Né? Que às vezes vão viajar, vão para algum lugar e não conseguem curtir 100% do isso. O que é isso? Claro que tem várias coisas que podem influenciar, mas por incrível que pareça, uma delas é o medo de sorrir, porque ela não está com seus dentes bonitos, ou do jeito que ela gostaria, que a pessoa gostaria. Não consegue comer, porque a dentição, da função dela, não consegue mastigar os alimentos por falta de alguns dentes. Né? Então assim, peraí, então tem alguma coisa que não está certa nisso. Né? E aí, a experiência que eu quero mostrar para vocês aqui é assim, muitas pessoas chegam no meu consultório, e esse é um caso real, não vou falar o nome da pessoa, mas é um caso real, né, de uma pessoa que tinha na época, faz uns 2 anos atrás, ela tinha 80 anos, e falou assim, puxa, eu tô com essa prótese quebrada aqui e tal, você podia consertar para mim? Vamos lá, né? Vamos ver. E a prótese não tinha mais conserto, não tinha mais como, porque ela não tinha os dentes suficientes na boca para que eu apoiasse essa prótese para ela poder continuar usando. Eu falei para ela assim, olha,
ok, eu entendo aqui que você quer continuar com esse equipamento aqui, mas assim, ele não dá mais certo. Você não tem mais suporte para aguentar esse equipamento aqui. Ah, não? Eu falei, não. Mas e agora? Tá, tem uma solução. A solução é a gente fazer uma prótese total, né? Assim, o que vocês de repente podem conhecer como dentadura. Só que um pouquinho diferente, eu falei para ela. A dentadura, ela seria apoiada em implantes de titânio lá dentro do osso, e a gente coloca os implantes. Vocês já escutaram sobre implantes algum dia, né? Sim. Muito bem. Então, aí, implante. Ela me respondeu o seguinte: implante? Não, mas eu já não tenho idade mais para ter implante. Eu já não preciso, eu só quero que você conserte. Só quero que você conserte, que eu não tenho mais idade para fazer implante. Eu falei assim, olha, você é uma pessoa muito nova para não ter essa possibilidade que eu estou lhe propondo. Porque se você fizer o que eu estou lhe propondo aqui, porque você tem mais, vamos lá, mais uns 20 anos pela frente, se ela tinha 80 na época, né? Né? Hoje em dia. Sim, a minha avó morreu com quase 100 anos. Hoje em dia, Né? fácil. Então, assim, ainda mais com a tecnologia e tudo mais, né? Então, assim, ela ficou assim, tem muita coisa, tem muito chão pela frente, você tem aí casamento de netos, tem viagens para fazer e tal. Daí ela parou e pensou, bom, qual que é a proposta? Eu fiz a proposta para ela, tal. E aí, então, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de protocolo, que são, olha lá, a dentadura, vamos supor para a gente entender, superior e inferior, mas sem aquela grandona, assim, é só na faixa dos dentes, né, suportada por uma prótese, ou seja, ela é encaixada em implantes, implantes dentro do osso. E nós fizemos um tratamento longo e tal, porque a gente precisa dos tempos do osso para poder funcionar e tal. Resumindo, como acabou, essa pessoa, ela sorria de uma maneira, assim, primeiro que ela rejuvenesceu uns 10 anos. Por um simples fato, é mecânico, porque quando você não tem os dentes, a musculatura e a pele, elas vão ficando mais flácidas. Né? E aí ela vai, vamos dizer assim, vai murchando lá, para a gente poder entender. Quando a gente coloca de novo, aquilo preenche e a pessoa rejuvenesce lá uns 10 anos. E, ao mesmo tempo, conseguia, além de estar super feliz, de sorrir e tal, conseguia poder comer coisas que ela fazia anos que não comia. Então, assim, ia lá fazer um churrasco, a pessoa não conseguia comer. Então, ou era tinha que ficar batendo no liquidificador a comida para poder comer e tal. Então, assim, claro que não o procedimento não é um procedimento barato, não estou nem falando sobre isso, mas assim, o valor que ele traz para que a pessoa possa ser feliz é muito grande. Então, assim, o exemplo que eu quero dizer para vocês aqui, a conversa é assim, a felicidade tem algumas facetas, né? Vamos dizer assim, alguns momentos que eu sou mais feliz. Então ninguém é feliz o tempo inteiro, não é isso? Não existe, né? Essa euforia. Se a pessoa é feliz o tempo inteiro, a coisa está errada também, né? Então assim, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então assim, a felicidade ela vai permeando, né? Entre momentos de de menos felicidade, vamos dizer assim, momentos de mais felicidade. Mas a gente precisa proporcionar condições para as pessoas serem felizes. Então, se eu tenho esse conhecimento, vamos dizer assim, vou pôr entre aspas, esse poder de ajudar essa pessoa a transpor esse obstáculo, né? Então, eu acho que eu sinto que eu tenho uma missão aqui para ajudar, né? Porque eu gosto muito desse tema de felicidade, porque a gente não fica só... como é uma situação que as pessoas assim buscam a felicidade, né? Como é que é isso? Como é que eles buscam a felicidade? Eu vou, eu não vou? Como é que funciona? Eu fui dar uma lida fui estudar um pouco e ler um pouco sobre isso, e eu gostei bastante de uma pessoa que fala o seguinte, que a felicidade não está em
quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Ou quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. O que ele preconiza é o seguinte: eu preciso ser feliz para conquistar um carro, sei lá, para ser feliz para poder fazer aquela viagem. Porque ele entende que o teu estado de espírito tem que ser mais contínuo. Você tem que estar de bem com você mesmo para poder alcançar os objetivos. A felicidade diz que está no caminho, não no fim, né? A gente tem que aproveitar o caminho. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? A pessoa foi... É um escritor, eu estou com o livro aqui, vocês já leram O Jeito Harvard de Ser Feliz? Sim. Vocês já leram? Já leram? Não. Já. Então, assim, eu gostei muito desse livro aqui, porque ele... Eu não tinha essa ideia de o que a felicidade está no caminho, sabe? Então, assim, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre estava pensando o seguinte: não, eu preciso ter lá o meu consultório para ser feliz. Aí eu consigo meu consultório. E a felicidade está sempre, parece um horizonte, né? A gente nunca chega na linha do horizonte. Mas Né? Já tinha pensado nisso uma vez? Ela não dura todo esse tempo, né? Oi? Ela não dura tanto tempo assim. Não dura tanto tempo assim. Porque daí você já tem outro objetivo de novo. Exato, e assim, né? Parece que é o cavalo para pegar a cenoura. Ela não está nas coisas, ela está dentro, né? Não, também, né? Segundo aqui o livro, e aí a gente vai pensando em algumas coisas, né? Ela tem, vamos dizer assim, eles foram estudar. Então, Harvard foi estudar a felicidade. Puxa, como assim, né? Então, os caras foram estudar e tal. E o livro tem várias passagens, mas uma delas é bem interessante, o seguinte: os pesquisadores falaram assim, vamos fazer assim. Ele observava os alunos em Harvard e as pessoas ali tinham que estudar muito e tinham que... era uma coisa assim que era descomunal, assim. E a universidade era uma época que você tem várias possibilidades, né? Que acontece, não é só estudar, né? A convivência social e tudo mais, né? E aí eles foram estudar e falaram assim, bom, vamos lançar uma disciplina de felicidade aqui na universidade para ver o que acontece. Então eles ofertaram lá a disciplina de felicidade e pensaram, bom, vamos pegar uma sala aqui da faculdade, nem vai lotar, porque as pessoas querem saber de outros assuntos. Quando ele chegou para dar o primeiro dia da disciplina, a sala estava lotada, que não tinha mais ninguém onde sentar na sala, porque os alunos de Harvard queriam saber sobre a felicidade. Porque assim, então já se estão estudando qual que é o segredo disso, né? Então, eles preconizaram, vamos dizer assim, tem lá 7 pontos onde a gente pode encontrar assim, que a gente precisa, para a gente se apoiar para ser feliz, para poder realizar os nossos desejos. Tá? Então, vamos dizer assim, o primeiro ponto deles é essa consciência de eu preciso ser feliz para poder atingir os meus objetivos. Né? Isso é uma coisa interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nessa possibilidade de reversa, né? Eu sempre achava que era o contrário. Sabe? Até porque é bem mais difícil, né? Com certeza. Né? Porque você tem que fazer um exercício. Né? Porque pensa assim, então tá bom, eu vou ser feliz, eu sou feliz. É assim que funciona? Não é, né? Não é assim que funciona. Né? Então, assim, que nem eu falei no começo, então hoje eu estou compartilhando isso aqui com vocês e se eu não acho que isso funciona assim, eu acredito que vocês também... Só uma parte, que é bem aquilo que a gente veio conversando no carro. A gente tem assim uma conhecida que está com os problemas, enfim, e eu perguntei para ela, é grave o problema que ela tá, tudo bem, mas como é que tá, porque a gente é um inteiro cheio de gavetinhas. Daí perguntei, como é que tá a sua vida sentimental? Tá ótima, se cuida aí, aqui tá legal. Como é que tá a sua relação familiar com o seu filho? Tá mais ou menos, dá para investir mais, tudo bem. Seu trabalho tá legal. Então, quer dizer, isso tudo que tá legal, investe em cima. Mas eu tô um pouquinho gorda, tá? Você sabe por que você tá gorda? Eu tomo muito vinho lá com meu marido e tudo. Mas isso te faz feliz? Faz. Mantenha. No dia seguinte, como eu faço. Não foi isso que a gente falou?
Entendeu? Quer dizer, essa felicidade que já foi conquistada, ela não pode perder e nem tumultuar o restante do ser. Sim, é verdade. Porque é aquilo que você falou, é uma conquista. Né? O que já está pronto, não vamos mexer. Exatamente. Porque assim, vocês sabem, vocês já tentaram mudar algum hábito? Terrível. Difícil, né? É muito difícil, porque você precisa ter uma força de vontade para começo de conversa, né? Sim. Mas assim, a força de vontade só é difícil, né? Então a gente precisa, então assim, um dos pontos para você assim atingir essa felicidade antes, né? Precisa ser feliz antes. Então um deles é ter essa consciência. Não o segundo, mas um outro ponto é que os hábitos, eles, depois que você muda, depois de 30, 40 dias, sério, você consegue não ter mais, você consegue desprogramar o teu cérebro para, isso dos estudos, se é verdade, Não é. Eu já tentei. Não é. Não é? Não. Me conta. Mas aqui, ó. Não conseguiu. Não, eu parei de fumar faz 3 anos e meio. Isso. Eu penso no cigarro todo dia. Mas você fuma? Não fumo. Então a tua força de vontade é maior. Eu tenho medo de fumar um cigarro, porque daí eu já era. daí já era. Sim. Mas a gente não é assim fácil. Eu fumei 50 anos. Mas é um trabalho, olha só. É muito triste. Mas olha só, você fumou durante 50 anos, né? Mas... E aí há 3,5 você não fuma mais. Você não acha que a tua balança de fumante não está maior do que não fumante ainda? Então assim, é um trabalho diário. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você sabe que eu converso, eu falo amanhã. Amanhã. Mas eu dei 10 anos. E daí agora minha professora de sentimentos falou pra mim que era muito tempo. Pode ser menos. Pode ser menos? Pra eu voltar. Porque eu já vou velhinha, né? Vou fumar de novo. Mas ela colocou 5 agora. Né? Obrigada, querida. Mas tinha um motivo, né? Era saúde, né? Isso ajuda, Valeu né? a pena, né? Veja, às vezes a vida nos confronta. Impõe. Algumas. Então vou falar para vocês assim, eu estava me sentindo, vamos dizer assim, muito inchado, assim, fisicamente. Inchado. Acho que eu paro de comer pão. Assim, ó. E faz diferença. Por quê? Não sei. Porque eu escutei em algum lugar comer pão. Olha, eu vou falar para vocês, faz acho que uns 2 meses. Mas assim, vou ter que confessar aqui, vou falar a verdade, né, Leandro? Lógico. Eu parei de comer pão. De manhã, eu parei de comer pão. Mas, por exemplo, assim, hoje de manhã a gente teve um evento, né? E a gente tinha um pão lá e eu comi. Porque assim, você também... também não é. Mas assim, coisa. mas você sabe que hoje nas primeiras 2 semanas, eu olhava para aquele saco de pão, assim, caramba, só hoje, né? Hoje não vai fazer pão, né? E eu fui. Você sabe que, aí tá, beleza, fiquei lá 2 meses, acho que uns 2 meses sem comer pão. Não sei se estou menos inchado, mas eu parei de comer pão. Não sei. Mas você sentiu? No começo eu senti, sabe? Mas agora acho que já acostumou aquela primeira, né? Mas é assim. Vai pôr aquela calça, o terno, não entra mais, ixi, eu vou parar de comer pão. Mas aí teve uma semana atrás, eu comi um pão de manhã. Um pão francês, hoje eu vou comer. Comi um pão de manhã. Eu não conseguia almoçar. Se sentiu. Eu não conseguia almoçar. Eu estava inchado. Então, assim, quando a gente quer transformar algum hábito da nossa vida, tem outro livro chamado O Poder do Hábito, um livro de capa amarela, assim. E tem vários estudos ali, então é um livro um pouquinho grande, mas ele é bem interessante. Sobre isso, né? Que você precisa ter uma disciplina no começo para mudar um hábito e para ele não fazer mais falta, mas assim, para você poder conviver sem aquilo. Né? Porque você faz novas sinapses cerebrais, outros caminhos que você não faz mais lá. Né? Então assim, vocês, para quem dirige, né, bastante, vocês já se pegaram assim, indo por um caminho, fala, não é esse caminho, porque eu estou tão acostumado a ir pelo caminho A, que eu errei, porque na verdade eu tenho que pegar o outro caminho, porque nós estamos tão condicionados a fazer o mesmo caminho, né?
E aconteceu comigo também. Eu fazia o mesmo caminho todo dia para ir para o meu consultório, e agora estou deixando a Ana lá no MAB, lá junto com a Bia, e eu tenho que fazer um outro caminho. E agora eu percebi que é o seguinte, que o meu cérebro já está fazendo outro caminho diferente daquele. E assim, e quando a gente muda um hábito, é a mesma coisa. Nossa mente é muito poderosa nesse sentido, né? Então, se a gente quiser nos transformar, né? E não tem idade para isso. Não tem idade para isso. A gente pensa, a gente não sabe, porque assim, não, para mim, vou falar para não, Marcelo, esse negócio de rede social, né, para mim, esse negócio assim, quem disse que não é para mim? Quem disse que não é para você? Sabe? Porque assim, tá aí, tá na nossa mão, a gente pode fazer, né? Mas a gente precisa ter um hábito, né? Precisa mudar, a gente precisa querer e mudar esse hábito, né? E assim, bom, vamos supor o seguinte, vou pegar o teu exemplo aqui, que você conseguiu parar de fumar durante 3 anos e meio, continua nesse objetivo, né? E aí o que eu faço? Por exemplo, assim, bom, um outro ponto que o livro coloca, né? Bom, eu mudei esse hábito, mas e agora? Para mudar um outro hábito, eu preciso me apoiar e me alavancar em algumas situações para que eu continue com o meu objetivo, né? Então, assim, no teu exemplo, tive que parar lá, falando para você aqui, por um problema de saúde e tal, e aí consegui parar, ok. E você quer fazer uma nova mudança, você quer parar de comer pão, né? Aí, eu parei. Né? Quer parar de comer pão. Eu parei uma vez, eu emagreci 17 quilos. Só de parar de comer pão? Olha. Tirei o pão. À noite eu comia pipoca. E Olha. 17 quilos. Mas levou um tempo, mais de um ano. Olha lá. Mas agora falando fisiologicamente, uma perda de quilo consistente. Esse gordura tudo de volta? Depois que eu parei de fumar, peguei mais 10. Você sabe por que você pegou mais 10? Não sabe? Sei, porque eu almoçava. Vou fumar. Eu parava de comer. Não comia mais. Hoje não, eu vou lá e sirvo de novo. E tem uma outra coisa. Nesse tempo todo, muitas pessoas aumentam o peso porque elas começam a sentir o gosto do alimento. Então assim, puxa, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, então eu vou... Porque pra mim tanto faz. Tanto faz como tanto faz. Perde um pouco o paladar, né? Se perde um pouco o paladar. Né? E o cigarro tem outras consequências, como assim, tem muita secura na boca, né? Porque você esquenta muito e diminui a salivação, né? E nisso, diminuindo a salivação, tem pessoas que têm mais propensão a ter cárie, porque tem menos saliva, porque a saliva, que a gente chama de substância tampão da boca, ou seja, ela regula o pH. Então, se eu tenho menos saliva, a minha boca fica mais ácida, e aí o meio ácido é mais propenso para a proliferação bacteriana, que está o tempo inteiro na nossa boca, e essa proliferação bacteriana pode causar mais cárie. Então, quem fuma, geralmente tem um pouquinho mais, tem uma propensão maior a ter cárie do que não fuma, por causa da baixa salivação. Né? Mas você vai se apoiando nessas pequenas conquistas para você ter outras. Né? Então, se eu conseguir parar de fumar, então eu vou conseguir parar de comer pão. Se eu conseguir parar de comer pão, eu vou conseguir mudar meu caminho. Né? Não vou mais por isso. Então, assim, um outro ponto que ele coloca é esse, de você ter essas alavancas, esses apoios, para você se apoiar e você tentar um novo passo. Vai aumentando a autoconfiança, né? Exato. E junto nisso, vocês já viram aquele filme A Máscara do Zorro alguma vez? Já. Com o Bandeiras, né? Vocês lembram do começo, não vou contar o final porque não, né? Mas no começo do filme, quando o Sean Connery começa a treiná-lo, eu sei porque eu li o livro, então agora está com isso na frente da minha cabeça. No começo, ele começava a treinar ele, chamava o Círculo do Zorro. Ele fez um risco no local de treino, e ele tinha que conquistar o que estava dentro daquele risco. Ele tinha que dominar aquele território. Quando ele dominava aquele território do círculo, o Sean Connery lá e aumentava o círculo. E quando ele dominava aquilo, e eram as artes lá, atiro, não sei o que lá, tal, ele dominava aquilo, ele aumentava o círculo. Então assim, tudo aquilo que a gente domina, a gente tem confiança,
dominou aquilo, eu posso passar para a próxima fase. É a tal da confiança que você está falando. Sim. Então, uma das pontos além das alavancas, dos apoios, é você começar do pequeno para ir aumentando. Então, assim, não adianta você falar assim, sei lá, eu vou reformar a minha casa inteirinha, do piso ao teto, de uma vez só. Claro que às vezes é melhor que bater o pedreiro de uma vez só aqui, mas assim, eu vou conseguir aguentar todo esse tempo de reforma? Eu vou ter dinheiro para fazer tudo isso? Eu vou ter saúde para aguentar tudo? Então, assim, às vezes, é um exemplo assim, mas enfim, eu vou começar a reformar a cozinha, né? Ou eu vou querer ter R$1 milhão na minha conta. É possível? O que vocês acham? Joga no familhão do Hulk. Agora você estava falando, eu me lembrei da amiga aqui que ela está passando por isso, né? Tem que transformar o apartamento dela em todo. Mas não é fácil. Porque na hora que tu chega lá, tu pega mais um pouquinho. E eu acredito muito, eu não sei se nós entramos no hedonismo, aquela vez com a felicidade, no prazer, né? Então, nós buscamos o prazer na nossa vida. Sim. E a minha teoria é que a gente vem nesse mundo para ser feliz. Sim. A gente vem para ser feliz, é a primeira regra para mim. Mas às vezes a gente não consegue, porque o nosso prazer tá aqui, aquele prazer, por exemplo, eu vou comer. Meu prazer era comida. Mas ao mesmo tempo aquilo não me deixa feliz porque eu engordo. E aí o que eu vou fazer? Né? Aí eu vou fazer o que me deixa mais satisfeito. Né? Então eu vou comer e vou ficar bem feliz. Bom, tô gorda, azar. Só que aí começa a sociedade, impõe o modelo, né? E eu acho aquilo bonito. Para eu chegar lá, aí vem a cirurgia, vem. Então nós estamos todo o tempo questionando por que eu não sou feliz. Por quê? Porque eu me satisfaço com algumas coisas que me fazem feliz, mas ao mesmo tempo não bate com as normas sociais, com o modelo de gente que a gente tem que... Então, ser feliz eu acho que é uma luta diária. Diária. Né? Então, e está muito ligado também ao meu prazer. Aí, aquele hábito que eu tenho, é porque eu adquiri esse hábito, porque eu me sentia feliz realizando aquilo ali. Então, esse jeito de ser feliz, olha, quem conseguir achar esse jeito aí, e o jeito Harvard, eu acompanhei quando eles fizeram essa primeira aula com a felicidade. Sim. Eu acompanhei pela mídia, né? E realmente todo mundo foi lá. Todo mundo queria saber como é que é isso. Qual é essa fórmula? Como é que é a fórmula? Sim. Pois é. Né? Mesmo eles aqui, o que eu sinto um pouco aqui, é que não existe uma fórmula. Não, lógico. É um jeito, né? Sabe? Mas é engraçado. Por que a gente tem que... por que a gente... Eu não tô... Porque eu também faço, não estou criticando, mas assim... Por que a gente tem que seguir uma norma? Isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque assim... A sociedade nos impõe em alguma realidade, algumas coisas, assim, mas... Por quê? Que a gente tem que estar com, sei lá, sempre bonitão lá no Instagram, só mostrando coisa boa no Facebook, você já reparou que quando alguém faz alguma coisa que não é do padrão, a pessoa fica... Cancelada. Descanteio. Descanteio. Fica cancelada. Sem contar que os padrões mudam a todo momento, né? Pois é. Porque era padrão ontem, não é hoje, não será amanhã. E todo mundo fica escravo do padrão. Exatamente. E aí não é feliz, porque era feliz. Mas, tá, se eu começar a fazer dieta hoje, amanhã eu estou extremamente infeliz. Então me deixa gordinha que eu estou bem. Né?
Claro que eu queria ser escultural, assim, Foi essa coisa, né? Foi Miss, né? Ah, já fui. Já foi Miss. Fui Brasil, foi Miss. Então, a gente tem que buscar explicação. Por que eu não estou me sentindo feliz? Agora, aí que tá, será que a gente precisa ter uma explicação? Poxa, só precisa fazer. Essa é a minha dúvida. Aceitar, né? Como ela falou que tem que ser assim ou tem que ser assado, não. Tem que ser com que eu me sinta bem. Isso. Né? Se eu me sentir bem, se eu tô gorda, magra, pura ruga ou qualquer coisa, mas se eu tô bem, mas que dá vontade de nos ver tudo aquilo que parece perfeito e correr atrás da... Você sabe que assim, como eu acompanho bastante, né? Olá, tudo bem? Alexandre, como é que você tá? Tudo bom, Leandro? Obviamente que eu acompanho bastante, né? Hoje em dia a odontologia, ela extrapolou os dentes, né? Como Sim, vocês sabem. Mais perto da mesa. Ela tá numa vibe aí de harmonização facial, né? De colocar... Agora é a moda, né? Moda. Eu vou falar para vocês... Virou estética. Vou falar para vocês assim, a odontologia teve algumas ondas desde quando eu comecei a acompanhar, faz uns 30 anos mais ou menos isso, que eu tenho 25 anos de formado, mais uns 5 aí de faculdade, né? Então, a primeira grande onda que eu acompanhei foi a ortodontia. Então, assim, a colocação de aparelho, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, foi muito isso. E daí o que aconteceu? O mercado foi lá e... Você sabe aquela cena quando tem aquela chuva de gafanhotos na plantação? Já viram algum filme isso? A odontologia é assim. Os gafanhotos somos nós, dentistas. Eles não podem ver um campo verdinho, ele vai nem saber se ele tem que replantar, se ele tem que cuidar daquilo. Não. Vamos lá e vamos acabar com isso. Então a ortodontia foi isso. Os gafanhotos foram lá e comeram toda a plantação. Acabou a ortodontia no seguinte sentido. Claro que barateou e tudo bem, que não tem nenhum problema, mas assim, foi desvirtuando o objetivo dela, que isso acabou, muita gente começou a fazer e dá muito problema também com isso. Então, acabou. Assim, acabou o boom, quero dizer assim, quem ganhou muito dinheiro com isso. Acabou. A segunda onda foi sobre o clareamento. Clareamento, um negócio assim, que todo mundo foi, o que aconteceu, os gafanhotos foram lá e acabaram com a plantação de clareamento. Acabou. Então, assim, aquilo que era uma opção continua sendo, ele é ótimo e tem o seu valor lá tal, mas quem ganhou dinheiro com isso, assim, muito, hoje, não ganha mais, do jeito que era antes. Né? A terceira onda veio os implantes, a mesma coisa. Foi e acabou. E agora a onda é do que a gente chama de HOF, que é a harmonização orofacial. E já está acabando. E a capinha? Uma capinha que põe... As facetas, né? Não sei nem o nome daquilo. Facetas, sim. Isso tem, isso veio junto e tal, tem também. Mas já passou. Então, assim, o que tem acontecido? As novidades têm cada vez mais rápido. E essa ditadura da orofacial, da harmonização, é uma coisa assim que é impressionante. Então eu vejo isso às vezes muito no meu Instagram, na minha rede social, assim, e se olha assim, não ficou bom. A pessoa não Já reparou isso? Nossa. A pessoa não é mais aquela. Não. Estão ficando todos iguais, né? Todos iguais. Você olha o formato do rosto, é tudo Nossa, igual. um horror, fica todo mundo com a mesma cara. mundo Jesus, com E no tempo dos aparelhos, feliz era um sorriso aramado, né? Exatamente. Nossa, Eu já tive esse sorriso na boca. Nossa, meu filho, ele era pequeno, ele era dentista, ela falou assim, ele tem um dente tão perfeito, nunca deixe ele colocar um aparelho. Mas teve dentista que quis pôr. Olha lá. Mas ela disse que não. Então, assim, Era meu sonho aos 10 anos colocar um aparelho. Fiz a minha avó me levar no dentista e eu falei, vó, me ajuda. Ele tem que pôr aparelho. Eu cheguei lá e ele falou, não, mocinha, seu dente é lindo, você não precisa
precisa, né? Foi uma tristeza, eu lembro até hoje. Ainda bem que você pegou um profissional consciente, né? Porque... Mas bom profissional, isso mesmo. Um bom profissional. E também porque eu acho que ele não colocava, porque ele fazia os implantes na época da minha avó, ela tava colocando o protocolo. Era tipo o auge, assim. E daí eu acho que não era o foco dele, também tem isso, né? Mas você sabe, Marcelo, que hoje, no consultório, a minha irmã coloca, ela é ortodontista, ela coloca aparelhos, né? E ela, então, tá usando os alinhadores invisíveis, no caso dela são o Invisalign. Assim, hoje as crianças não querem mais pôr o aparelho, o arame, elas querem pôr o Invisalign. Porque antes, quando você... Tem algumas fases que a criança passa para a adolescência, acontecem algumas coisas, alguns eventos. Um deles era colocar um aparelho. E o outro gesso para todo mundo assinar. O gesso para assinar. Todo mundo assinar. Então, assim, você se tornava adolescente por alguns motivos outros, mas um deles era porque você colocou um aparelho ortodôntico, você chegava na escola com aquele ferro, agora sim, você faz parte da turma. Eu queria colocar elastinho colorido. Exato. Era mas hoje eles não querem mais. Quer dizer, é que eles não querem mais, eles já estão assim, mas eu posso colocar o outro? Porque eu não queria colocar esse, sabe? Tem algumas vantagens, desvantagens disso, né? Principalmente para criança, porque aquilo funciona se você usar. O que é isso? Você ficar 22, 23 horas com aquilo, né, Marcelo? Com certeza. É que ele tá falando porque agora, depois de velho, eu coloquei, né? Mas eu coloquei. Mas eu queria mais o de ferro. Aí, no dia que eu tava tomando café. Então eu coloco o Invisalign pra abrir o sorriso. Mas, tipo, é meramente estético, entende? Porque meu dente era fininho, ele tá abrindo a arcada, né? Então eu coloco. É maravilhoso porque funciona. Funciona muito. E não aparece. Então veja assim, se eu propuser para um adulto isso, né? Então veja, exatamente. Às vezes a pessoa chega no consultório e aí ela assim, olha, eu não consigo sorrir porque a minha dentição é horrível. Meus dentes são tortos e tal. Bom, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. A gente olha, faz o exame e tal. Tem a alternativa de colocar aparelho aqui e tal. Não, mas o de arame... eu tenho lá 50 anos, eu tenho 40 anos, não vou colocar isso, né? Então, a odontologia inventou um negócio, né, para a pessoa poder usar e aquilo ficar invisível. Estaticamente, na verdade, você só repara se você repara muito. A verdade é essa. Assim, você sabe que eu reparo muito porque é o meu dia a dia, né? Tinha uma pessoa que estava conversando comigo, eu fiquei assim uns 10 minutos conversando com ela. Opa, peraí. Depois de 10 minutos que eu percebi que ela estava usando o Invisalign. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana que veio. Modernidade, é uma coisa bem tecnológica isso, funciona, é para todo mundo, sabe? Claro, tem as suas indicações, né? Mas funciona super bem. E eu só descobri num detalhe, Alexandre, como eu criadora de conteúdo também, então eu gravo muito vídeo e podcast, eu comecei a olhar e eu vi que eu sorria e ficava tipo um corredor em cada lado da boca. Sabe quando você sorri e fica um buraquinho aqui? Quer dizer que é muito miudinha a boca, né? Então ali que eu pensei, gente, eu tenho que alargar, mas hoje eu não quero pôr o aparelho. Imagina eu com quase 40 anos e aparelho de ferro, fica feio, né? Vai voltar pros 15. Daí o desejo já passou. Aí veio o Invisalign, assim, tratamento bem rapidinho, tô quase no final já. Que bom. E aquela manutenção do ferrinho que eu usei, que apertava, daí você Sim. Como é que faz isso daí? Ele muda toda semana. Porque assim, quando você faz, vamos dizer assim, o procedimento mais ou menos é esse. Você faz que a gente chama de escaneamento da boca, então é um equipamento, como se fosse uma câmera intraoral, né? Você passa ela aqui e tal, e aí tem um equipamento que você vê a imagem da tua boca na tela. Isso é coisa, né? Que é o diabo que inventou esse troço, né? Não é possível, né? Coisa de todo mundo. Então, tá lá. Aí você vai lá e o ortodontista faz um planejamento em cima daquilo, né? Daquela imagem, e tem os exames de radiografia ainda continua, né? Alguns. Faz lá todo o traçado e tal, aí manda lá para a empresa que fica na Costa Rica, né, que é uma empresa americana que fica na Costa Rica. Olha, eu quero que você quero movimentar esse dentro para cá, aquele para lá, puxar, Então, ele faz um estudo, depois que aprovou, isso vem para o Brasil, né, e vem com a questão de um set de par
dessa moldeira, tá? Desses alinhadores. E você ter lá, vou chutar aqui, 20, 30, por exemplo, e a cada 7 a 10 dias você usa aquele. Quando acabou aqueles 10 dias, você vai trocar. O que acontece? Quando você encaixa aqui no primeiro dia, ó, o formato que ele tem, ele vai movimentando os teus dentes para que ele fique na posição correta. Que é basicamente aquilo que o ortodontista fazia na hora que ele apertava o aparelho. Que apertava o aparelho, ele troca aquele arco que vai ali entre os bractes para poder tracionar os dentes para cá e para lá do jeito que ele acha que tem que, para poder encaixar. E esse tem dor também? Tem o quê? Dor. Tem dor esse? Zero. Inclusive, eu me sinto mais confortável, assim, porque eu tenho bruxismo, né? Então, à noite, ou durante o dia mesmo, tô fazendo alguma coisa, tô meio tensa, assim, né? Nossa, então, eu quebrava muito meus dentes. Então, eu me sinto segura. Então, se eu aperto, opa, tô sentindo que eu tô apertando. Ou à noite, parou a minha dor de cabeça durante o dia, porque eu apertava o dente à noite sem sentir e rangia. Então parou de quebrar meu dente e parou a dor de cabeça. Tanto que tá chegando no final do tratamento e eu até falei, olha, dá pra ficar com a plaquinha dela? Sim, a gente pode fazer uma outra plaquinha que daí você dorme à noite ou usa nos dias que você tiver mais tensa. E quanto tempo? Há 2 anos igual o outro? É que depende, o meu como era quase nada, assim, era bem pouquinho, o meu, tipo, o tratamento é 6 meses. Isso vai depender um pouco. Ele vai depender um pouco. Nossa, mudou muito, né? Vai depender um pouco, assim, às vezes ele promete ser mais rápido, mas isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa. Não tem como. Não resolveu porque ela não usou. Você não pode, aí que tá. Esse é o negócio. Só que qual que é a desvantagem? Qual que é a vantagem? Você tira ele para comer, você consegue se higienizar e tal. É ótimo com relação a isso. Pra gente, pra minha parte como dentista, essa é a parte fundamental, né? Ele poder tirar para higienizar. E pro paciente também, e para comer também. Quer dizer, que não fica entre os dentes, porque aquele é cheio de ferro e tal, não fica entre os dentes. Mas, como ele põe e tira, você tem que colocar. Tira e esquece Se tira, você não pode esquecer, não. Não, mas ele é viciante. Não é um problema, Ali. Eu achei que ia ser, porque eu não... mas tô falando para criança. Para criança? Minhas 2 filhas fizeram. Tanto a Helena, que tá com 8 anos agora, ficou com os dentes lindíssimos, inclusive, eu não me arrependo. E a Maria Eduarda, com 11 anos, já terminou. Fez com a mesma idade da Helena. Elas amavam usar o Invisalign. Ele tem bem adesivinho colorido, elas colavam adesivos, sabe? Assim, você deixa um dente de cada cor, se você quiser, então... então, assim, mas é uma dificuldade, assim... Não, tô falando... Nem tô puxando a sardinha pro lado. Não, mas assim, que bom que eu consegui usar, mas o que a gente vê, às vezes, no dia a dia da clínica, os meninos usam, mas tem esse risco, sabe? De você... Porque tem alguns outros aparelhos móveis, que principalmente para a ortodontia, que você começa a usar, e a criança não usa, porque não gosta de usar aquilo, né? O Invisalign é um pouquinho diferente, ele é mais confortável de usar, é muito mais confortável de usar, né? Mas tem esse problema, se você não se disciplinar e não fizer, você não vai conseguir, né? Então o dentista depende muito da ajuda da pessoa para que o resultado aconteça, né? Tem que ser 100%, né? De cada... Eu faço o meu 100% aqui, você tem que fazer o teu aí também. Fazer o seu. Porque assim, veja, a gente tem uma dificuldade de fazer alguma coisa, né? E nessa dificuldade, se a gente só enxergar a dificuldade, a gente vai só no esperando da dificuldade o tempo todo, né? Então, eu acredito assim, um dos pontos do livro também, né, dessa busca, é buscar alternativas na adversidade. Assim, eu fiquei pensando, mas como assim? Como é que isso funciona? Né? Se eu tô numa fase ruim, ou alguma coisa ruim está acontecendo comigo, como é que eu transformo isso numa coisa positiva? Estou perguntando para vocês, vocês têm ideia? Que é um dos pilares do livro. Assim, olha, então eu tenho que ser poliana, sei lá, sempre ver as boas situações em tudo. Vamos falar a verdade, né? Nem tanto, nem tem. É que daí entrou o estoicismo aí, né? Que você aceitar as adversidades. Até aí tudo bem. Eu aceito. E agora?
E como é que eu procuro novas soluções. Boa. Então, acho que não deixar que a diversidade tome conta de nós. Né? Claro que é aquilo que você falou. É um exercício diário de você... tantas pessoas falam assim, puxa, eu estou nessa situação ruim, e a pessoa acaba encontrando uma solução e dá uma volta tão grande na vida que tem um sucesso estrondoso, né? Mas quando começou, não, eu comecei porque eu tinha uma diversidade tão grande. Vocês já escutaram isso acontecer, né? Assim, e aí eu fiquei pensando, puxa, nunca aconteceu comigo, assim, ou eu nunca percebi assim que aconteceu de uma coisa tão ruim, assim, vamos dizer assim, todo mundo passou pela pandemia aqui, né? E a gente teve um período bastante ruim. Muito ruim. E a gente teve bastante ruim no consultório, porque a gente não podia trabalhar. Eu tive que fechar o consultório durante 40 dias, né? Eu olhei pra minha irmã e falei assim, e aí, Kátia, o que nós vamos fazer? Porque a Copel tá batendo na porta aqui, ela tá cobrando o boleto da gente, e aí o que nós vamos fazer? Né? E aí tava uma dificuldade, uma adversidade. E aí, nesse momento, eu vou falar para vocês assim, me deu um clarão, assim, olha, já que você tá nessa danada, então vamos mais profundo um pouco. Eu falei, ela falou, como assim? Eu atendia muito convênio. E aí eu falei assim, vamos largar o convênio. Ela falou assim, não, você tá louco? Eu já não tenho um paciente, você quer largar o convênio? Eu falei assim, olha, como eu tinha bastante tempo, né? Eu parei e comecei a fazer conta. De verdade, conta, pegar um papel, calculador e fazer conta. Eu falei assim, eu sou um mero transmissor de valor, de dinheiro, entre a casa de artigos dentários, quando a gente faz as compras lá para ter os materiais, e o plano de saúde. Então, eu ganho aqui do plano, o dinheiro que eu ganhei aqui, eu simplesmente pago eles lá. É assim que está acontecendo. Ela assim, peraí. Ela fez a conta dela também. Eu também. Falei, pois então. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E aí a frase é a seguinte, se você fizer sempre a mesma coisa, você não terá resultados diferentes. Não é isso? Sim. Isso é um tema de loucura até, né? Assim, não é isso? Você quer resultado diferente, mas fazer sempre a mesma coisa? Não vai ter esse resultado diferente. E eu não sabia disso. E aí a gente então deu um tiro, falou assim, olha, vamos tentar. E a gente estava bem mal, assim, de pacientes, a gente não conseguia atender, e a gente começou então a atender só pacientes particulares, de verdade. Vou falar para vocês assim, que foi na diversidade que eu consegui. Isso é uma coisa que eu lembrei agora disso. Legal. Isso é uma coisa que eu posso falar para vocês que deu certo. Porque realmente, assim, não, você está milionário agora? Não é isso. Né? Mas assim, vou dizer para vocês que eu tenho muito mais prazer de estar onde eu estou, de atender meus pacientes, do que antes. Porque antes você chegava lá, eu tinha um paciente as 2, as 4, né? Um atrás do outro, assim, quer dizer, eu não dava nem tempo de conversar com a pessoa. Donieta, esquece. Esquece. Então, assim, de você poder chegar e atender a pessoa no horário. Qualidade do atendimento. Qualidade do atendimento. Acabou, a gente tem que ter uma conversa ainda, a gente consegue. Então, assim, eu faço as coisas com calma, melhora a qualidade. Não que eu não fazia, mas eu levava muito mais tempo para finalizar um tratamento, porque a consulta era mais curta, né? Tinha que ser quantidade, né? Porque o plano exige isso. Você exige em que sentido? Você vai ganhar no volume. Então, assim, mas sabe, Alexandre, claro, chamou muito a atenção isso que tu está falando, porque enquanto eu estava na ativa, que hoje, eu digo, eu sou passiva hoje, porque eu sou aposentada, né? Mas quando eu estava na ativa, eu tinha que lutar para conseguir, para sair da diversidade. Sim. Tinha que lutar. E aí isso aconteceu com todas nós, né? Hoje eu me sinto meio incompetente frente à realidade minha de hoje, da nossa maturidade. A gente envelhece e é normal, é natural da vida que a gente envelhece. Só que ao mesmo tempo eu
eu não tenho mais, nessa adversidade, eu não posso mais lutar contra ela. A minha situação é essa, eu não vou deixar de ficar velho por mais que eu invista. Mesmo que eu faça tudo que cirurgia tem plástica, claro. eu vou envelhecer igual. Então, como é que nós vamos agir nessa fase para a gente continuar sendo feliz? Às vezes dá uma coisa assim, sabe? Puxa vida, hoje eu me olho, aquela senhora que está me olhando ali no espelho, Quem cheia essa de estranha aí, ruga, né? essa velha, uma velha gorda, às vezes eu digo, mas que coisa horrível, essa velha gorda me enxerga todos os dias, aí eu puxo aqui, eu vou lá no meu dentista e digo, escuta, se tu põe um enchimento aqui dentro, ou então tu põe meus dentes mais para frente para ver se enche, eu faço isso com o Rafael sofre comigo. Mas aí a gente fica pensando em relação à família também, não tem. Então, como é que eu vou? Vou me acomodar? Vou ficar fazendo tricô? Vou ficar vendo televisão? Então, a gente tem que buscar alternativas. E vou dizer uma coisa, não é fácil. Porque antes eu fazia uma alternativa, eu conseguia materialmente mudar uma situação. Hoje não é possível, materialmente não existe. Então nós temos que buscar esses nossos encontros para que uma conte a sua experiência, conte a sua felicidade hoje. Então nós estamos assim procurando, né? Então quando nós falamos sobre felicidade, sempre tem alguma coisa nova, não é verdade? Quantas de vocês já desenvolveram? Porque cada nosso encontro tem um tema. E o tema recorrente é felicidade, né? Mas também tem outros, como agora nós assim, ouvindo falar sobre toda essa parte nossa aqui, que está sempre na nossa frente, né? Não tem como fugir da boca, dos dentes, não tem como fugir, está sempre na nossa frente, né? Então isso aí eu acho que nós temos que nos reinventar todos os dias, né? Porque a gente sabe que não tem saída. Nós vamos ficar cada dia mais velhinha, né? E temos que tratar muito bem nossos filhos, meus genros, eu tenho que tratar muito bem porque eles vão cuidar de mim. Então eu não posso brigar com eles. De vez em quando eu... Infelizmente, né? Eu tenho que tratar bem. Tratar bem, às vezes me dá vontade de dar uma... Né? Então eu acho que hoje a minha dificuldade é lidar com isso. E eu procuro, né, ser feliz, ser alegre, dar risada. Agora, de vez em quando, dá uma... Tá. O que é normal. Eu agora descobri, olha a mancha que apareceu aí de vida velha. É assim que funciona. É do Eu som. nunca tinha tido. Pode ser do som. Não, eu acho que eu bati. Ah, mas olha, qualquer um que bate, acontece isso. João Mas Pedro tá com uma bota desse tamanho, porque esse estouro. O que foi, Eliana? Cheguei mais tarde porque estava fazendo fisioterapia. Pois é. Mas isso não é privilégio só seu, porque eu faço 2 vezes na semana yoga. Porque se eu não faço a yoga 2 vezes na semana, eu não consigo dormir. Isso aí. Então, assim, a profissão exige muito fisicamente. E claro que o preparo físico também não é mais aquele. Né? Então, assim, eu tava... eu falei, se eu for uma academia, eu vou me estourar. Porque eles vão me fazer puxar aqueles ferros lá. Eu já não gosto de fazer esse troço. E aí ainda vai, né? Bom, e aí então, tem lá, perto da minha casa, tem um método muito bacana, que ele vai usar o próprio peso do teu corpo, muito com limite e com muito apoio físico, assim, tem uma almofada e tal, para você poder fazer. Para mim foi o que... É o Astanga? Não, o método Kaiut. Isso eu não conheço. Tem 2 escolas aqui, 2 academias, não sei como é que chama, 2 lugares. É um perto lá do São Lourenço e outro perto na frente da Praça Espanha ali. Então é um método que a pessoa desenvolveu lá e tal, né? E você vai, e ele vai, é engraçado porque o professor, vamos dizer assim, ele vai falando para você e você vai entrando na posição por si só, ele não encosta em você. Então assim, então vou dar um exemplo, coloca as pernas para cima, coloca a cabeça na almofada.
E coloque as mãos embaixo da almofada. Você vai no seu limite, né? Nossa isso senhora. É ótimo, não fica o professor do lado, que eu faço também. O professor do lado tem que fazer, né? Então é isso aí. Então é bem melhor. Bom, e aí, assim, eu não... Se eu colocar a mão embaixo da almofada, você é louco, eu não vou conseguir nunca. E ela põe embaixo da almofada e fazia assim, ó. E a almofada aqui, né? Não, mas vai mais um pouquinho. Eu falei, não vai mais um pouquinho. Então aí tá bom. Hoje eu consigo fazer isso aqui, ó. Quase entrelaçar. Então, 1 ano e meio fazendo. Então tá tudo certo. Tudo certo. Mas engraçado o que você falou foi o seguinte, que o que você acabou de falar e o que vocês fazem aqui, já fazem aqui, é um dos pontos também da busca, que é o apoio em grupo. Sim. Sabe? Nossa, porque assim, eu não tenho a resposta para você, mas uma das respostas está aqui, pode ter certeza. Sabe? Porque quando a gente consegue compartilhar as coisas com os outros, né? E vocês têm uma amizade, né, já de algum tempo, né? Então o grupo consegue conversar, às vezes sem melindres, ou, né, que a pessoa possa falar, né? Então eu acho isso muito legal, muito importante, porque realmente eu cheguei numa idade que eu não tenho mais essa possibilidade de transformar as coisas. Será? Eu não sei. Eu acho que tem ainda. Eu acho que a gente tem passado por transformações na nossa sociedade, a gente comentou um pouco antes, mas assim, o conhecimento hoje, ele é um valor, é uma moeda muito importante. Né? Então, assim, se a gente quiser se transformar em alguma coisa, a primeira coisa é ter conhecimento de algo. Né? E vocês, ainda por cima da experiência de vida que vocês têm, vocês foram buscar uma formação, né? E que continuam fazendo essa formação continuada, né? Mesmo que seja informal, que a gente está fazendo agora aqui, mas assim, muito legal, né? Ter feito a universidade, se formou, né? Fez o discurso lá e tal. Talvez a busca seja, não que seja essa, mas assim, o conhecimento, e transmitir esse conhecimento, que eu acho que é legal, sabe? Porque às vezes a gente tem lá e tá igual. Ninguém. Oi? Não passa para ninguém, guarda para si. Isso. Né? Não pode guardar. Eu acho também que muitas vezes a gente, no caso com os nossos netos, né, que é os jovens, mas assim, eu acho que a gente acha que a gente não está fazendo, não está sendo presente, não está transformando, mas a gente está. Só que a gente não se dá conta, sabe? Mas eu vejo do quanto a gente aprende e o quanto a gente troca com eles, né? Que a gente aprende com eles e a gente passa um monte de coisa que a gente sabe? E eu acho que isso a gente tem que fazer essa leitura, sabe? Como senão a gente vai ficar batendo nessa tecla, eu tô ficando velha, eu não sirvo para nada. Não. Nada disso. A gente tá com teatro marcado aí não sei qual, tá com, né, visitas não sei aonde, né, tudo marcadinho lá no nosso grupo. Isso é aprendizagem. Isso é muito bom, né? Eu acho, por exemplo, a minha irmã tá com um probleminha, né, pessoal e tá. Então você liga para ela, como você está? Tô indo. Pode perguntar. Tô indo sempre no mesmo lugar. Tô indo. Gente? Tô na cama, tô debaixo das cobertas, tô vendo TV. Isso foi sexta, foi sábado e foi ontem. Mas não mudou nada, porque daí eu já falo, mas não mudou nada. Não teve um programinha mais interessante, porque o tô indo, eu tenho que respeitar. Ela tá indo, né? Eu já fui e voltei 50 vezes, mas ela tá indo. Então, eu tenho que respeitar. Eu não vou poder mudar essa situação. Entende? Então eu falo pra filha dela, não conte pra sua mãe, porque ela tá indo, de repente não vai, né? Então é melhor não contar. Ou vai. Enfim. Mas não teve uma coisa, aquele programa tal, foi bem legal. Falei, então já melhorou. Porque ela só tá fazendo isso.
Então, dentro disso, eu vou ter que achar alguma coisa interessante do tô indo para ela poder dar o passo para frente. Como é que vai ser, gente? A gente não pode estar indo. É muito ruim. É uma desgraça isso. Né? A gente tem que ir, né, prof? A gente tem que ir sempre, né? Vai pra frente, vai se virar, vai pra rua, vamos arranjar coisa. Porque isso é muito ruim. Né? A pessoa se entrega, a pessoa, né, debaixo 3 dias da cama. Eu acho que o grande, assim, eu depoimento pessoal, assim, depois de algum tempo, né, de entender algumas coisas, né, eu me valho muito do exemplo, né, dos mais velhos e do conhecimento deles, né. Eu quero ter um dia um grupo de amigos que eu possa me reunir também. Que nem vocês têm. Não, vocês têm, né? Não, mas não toda segunda-feira que a gente está fazendo. Mas eu quero. Tem que botar o pão na mesa. Mas isso estou falando. Mas isso estou falando. Assim, um exemplo. Mas que exemplo bobo você está dando? Mas assim, será mesmo? Então, assim, eu vendo o exemplo de vocês, posso falar, puxa, eu no futuro, né, gostaria muito de poder contar com alguns amigos, né? Que amigo a gente escolhe, né? Parente a gente aguenta, né? É verdade. Então, assim, né? Então, assim, então eu posso escolher alguns amigos que me dão prazer de estar junto, né? De a gente poder conversar e tal, e de poder compartilhar algum conhecimento ou situações que me fazem bem, ou que eu também posso ajudá-lo, que faça bem para os outros também. Então, assim, já é alguma coisa. Então, assim, não é... É muita coisa. Então, é muita coisa. Porque se você pensar quantas pessoas você conhece que estão dentro de casa sem fazer nada. Não, pode até sair, pode até ter amigo, como diz, eu tenho 1 milhão de amigos. De amigo. Não, né? Nem desses. Seguidores? Seguidores. Sim. 1 milhão de seguidores. Qual é o que é o teu amigo? Porque eu guardo dentro do coração. Gente, não adianta guardar amigo dentro do coração. Não adianta. Tem que olhar o amigo, tem que tocar, conversar. Esse dizem, tu tá no meu coração. Eu não quero estar no teu coração. Eu quero estar nas tuas mãos, na tua boca. Esse negócio só virtual. O toque a gente precisa, né? Precisa do então, isso aí, e eu acredito quando a Ieda falou que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos, essa nossa experiência, nós passamos para eles. Porque eles sabem, não, mas segunda com a minha mãe não conta, porque segunda ela tem as amigas dela, ela vai lá, tem aula, tem jogo, tem não sei o quê. Então, já sabe, já respeita e acha assim, puxa mãe, quando eu me aposentar eu quero um grupo de amigas. Eu digo, quantas amigas tu tens agora? Quando você está plantando agora, porque a gente tem tempo. Exatamente. Tu convida alguma pessoa para ir na tua casa, porque começa por aí. A gente tem que abrir a casa. Aqui cada uma de nós abre uma vez. Claro. Ver quantas vezes a gente já sem dúvida, abriu. Então, cada uma amiga abre uma vez a sua casa. Porque se a gente não abre a casa da gente, lamento. Isso aí é via de mão única que não vai voltar nunca mais, né? É verdade. Então a gente vai, faz curva de vez em quando. Isso aqui não tem só um grupo, tem 3. Tem bolão, tem hidroginástica, o que mais que você tem? Né? As fanáticas, tem as eternas. São as poderosas. Qual é o grupo de vocês? Migas gatas. Não, gatas capacitação. O grupo nós temos que tirar os gatos. Das duas até gatas em Continua gata. Não, porque ele tinha depois das gatas. A hora que der, aí já é amigas gatas, porque entra um casal que não participa. Da formação. E o nosso grupo é um grupo de apoio. Na alegria e na tristeza, a gente compartilha tudo. Segunda é dia de chorar, de deitar no colo. Comida, e nós somos uma panela fechada. Não adianta querer entrar porque a gente não... Isso é verdade. A gente até tem um tempo também, mas não dá. Não, mas a gente não... É só convidado. Participante é só nós. Nem com conselho. Viu, Marcela? Não adianta. Mas você sabe que isso eu acho bem interessante,
Porque tem aquela história do bola preta, já viram? Assim, né? Sabe o que é bola preta, né? Então, assim, vai entrar mais alguém. Então, se correr uma bola preta na caçapa aqui, quer dizer que alguém não está aprovando essa pessoa que você vai entrar. Então, tem as bolas pretas aqui. O hábito do grupo sem tais pessoas. Exato. Mas, assim, eu acho importante. Eu não acho que é um egoísmo de vocês. Eu acho, porque se a gente começa a abrir para muita gente, você perde a característica do grupo da autoajuda, da cumplicidade. Da cumplicidade, da confiança. Da confiança e cumplicidade. Né? Porque conheço alguns exemplos de outros grupos, de amigos de muito tempo, que foi abrindo. O que aconteceu? Os grupos foram se fazendo dentro do grande grupo. As panelinhas individuais. O que acontece? E todo mundo sabe que tem as panelas individuais, que as panelas viajam para algum lugar, que fazem outro programa, que vão no teatro e tal. Mas aí uma vez por mês eles se reúnem. Todo mundo. Como se nada tivesse acontecido. Sim. Então, assim, são amigos. Agora, esse grupo também tem uma característica interessante, que eu acho que, né, todas nós fomos buscar um dia uma coisa que a gente queria pra gente, sem pensar em grupo, né? Então, eu achei na internet que no Positivo tinha um curso para maturidade. Eu me aposentei e falei, eu não vou ficar em casa. Então, eu vou atrás desse grupo. Fui pro grupo. Aí, a gente começou a se conhecer. Quer dizer, como eu pensei, todo mundo pensou também. Porque ninguém se conhecia. Então, lá, quer dizer, mas o motivo a gente já tinha, né? Quer dizer, lógico, tinha um monte de gente. Ficou só esse grupo, aí é que vai os interesses, claro, né? Lá nós fizemos uma panelinha. Aí vai os interesses, fizemos a panelinha. Eu fui a última que entrei no grupo. Olha lá, levou sorte, hein? E eu, faz uns 7 anos. E eu fui assim, uma amiga de banco, porque eu sou bancária aposentada, que fazia parte do grupo. Que não está hoje aqui que não está, me trouxe para jogar da época. Você veio para o segundo tempo. Não teve bola preta, hein? Não, naquele tempo. E acabei ficando. Que legal. Porque muitas também entraram, mas era uma bola preta também. E não se identificaram. Não se identificaram, né? Universidade. Você voltou a Beth? Começou semana passada. E a maioria das pessoas que vão lá só ficava em casa, por isso que eu vim fazer o curso. Mas 70, então 70, 60 a mais. Exatamente. O primeiro bloco é saúde. Estão desenvolvendo sobre saúde, que foi memória, o primeiro assunto. Legal. Interessante. Gostei muito. São professores da Federal, né, que dão aula. Que legal. Então, olha só como isso é legal, importante, porque você... não existe idade, limite para as coisas. Quem tem limite é o município. Sabe? Então, assim, por que eu, agora que eu estou aposentado, ganhei um carinho na minha testa de aposentado, quer dizer, eu vou ficar em casa sem fazer nada? Não. E outra coisa, né? Como a sociedade está sempre em transformação, né? E vamos falar que está sempre evoluindo, vamos dizer assim, a medicina evoluiu bastante, ou seja, nós vamos viver mais. Sim. E a gente quer viver mais sofrendo, quer viver mais dentro de casa sozinha, quer viver mais sem poder sorrir, sem poder comer alguma coisa, sem poder viajar. 2 ou 3 que levam as mães lá e perguntar se podiam ficar lá no fundo trabalhando online. Eles ficam lá no fundo trabalhando e as mães assistindo. Olha que legal. Foi, eu também me chamou a atenção. Legal. Tem 3. Sabe? Entende? Porque como é que a gente vai lidar com isso? Veja, eu vou chegar lá, né? Ainda não sei como é que vai ser, mas assim, não será dentro de casa sozinho. Não existe mais isso. Assim, para mim, não consigo ter essa coisa assim. Depois da minha avó, que é bem mais velha que vocês, assim, dela não passou 20, 30 anos sem sair de dentro de casa. Tinha alguns problemas de saúde e tal, mas assim, olhar para ela assim, coitada, não fiz nada mais da vida. E às vezes o problema de saúde é decorrência também, né? Decorrência. Isso tudo, né? Tudo. Que é uma coisa chama a outra. Exatamente. Sim. Então, assim, essa busca pela... Assim, a busca pela felicidade, talvez, mas assim, acho que sim, assim, eu quero ser mais feliz para poder conquistar as coisas. Acho que essa é uma coisa que eu tenho feito.
vou dizer para vocês que é um trabalho diário, que eu estava conversando aqui, né? Um trabalho constante, mas que eu tento exercitar isso em mim, né? De não reclamar tanto, ou tentar não reclamar tanto. A yoga faz isso. Exato. Essa percepção, né? Percepção, equilíbrio. Então agora sim, mais ainda a percepção, o equilíbrio, né? Você se conhecer mais, né? Você ouvir, porque o professor fala assim, é muito engraçado, quem está entrando, porque assim não tem turma avançada nem não. Você entra na turma e vai fazendo, porque é o teu limite. Apesar de ter lá mais 5, 6 pessoas, mas a aula é minha, porque eu vou colocar a perna até aqui, a outra coloca lá no teto e fala, beleza, mas eu não vou chegar nunca lá. Mas assim, né? Vai ser muito difícil, mas a aula é minha. Então ele vai dar aula lá, então ele fala assim, então coloca lá a perna na parede, põe a mão embaixo do bolso e tal, e vire o pescoço para a direita. Vai virar para a direita. Se você já fez mais essas aulas, o que vai acontecer? Vai virar para a esquerda. Uma hora ele vai mandar para a esquerda. Então ele fala assim, agora retorne ao centro, e você retorna, e ele não fala nada. E a pessoa já vira para a esquerda. Daí fala assim, não se adiante que não deu comando ainda. Então faz parte você esperar. É isso. A paciência. Porque hoje em dia esse troço que a gente dá na mão é a velocidade ali. Exatamente. Então assim, é um momento, é 1 hora eu fazia com o relógio. Aí eu ficava olhando o relógio, sabe? Não acaba esta aula. Então assim, não acaba nunca esse sacrifício. Eu falei assim, mas por que eu estou pagando para vir aqui? Por que eu estou fazendo isso? Então, agora eu já deixo o relógio dentro do armário. E aconteça o que acontecer, é essa hora que eu tirei para mim. Que eu tenho que fazer isso aqui, né? Para ficar melhor, é para mim mesmo. E você tem relaxamento no final? Tem, a melhor parte. E para conseguir ficar, né, sem se mexer, não pensando, só pensando em você, né? Então, como é difícil. Solta os Como olhos, é difícil. solta a testa. Eu sinto que vai... Não para, Mas isso é tudo com o tempo. Com o tempo, não. Você vai sentindo ainda como não. vai soltando. Algumas horas, assim, em alguns momentos, eu confesso para você que eu até vai, assim. A minha esposa consegue mais, que ela está mais tempo que eu fazer, ela consegue sentir mais assim. Mas é um exercício. Então, é um exercício de você, né? E o pensamento, e depois eu vou querer fazer um exercício com vocês, que nada de subir escada, é bem legal, né? Porque eu também não quero fazer. Mas assim, o pensamento, né? A nossa mente é muito poderosa, né? Isso dá um tema para outra, de mentalidade e tal, mas para outro encontro, mas é muito poderosa. E é difícil você silenciar a sua mente. Sim. É muito difícil. Muito É muito difícil. Mas, se você tem um hábito de silenciar a mente, com o tempo a gente consegue. Né? Não é fácil de fazer, não estou falando assim, mas... 3 minutos, não é? Você consegue. Mas... Eu fazia meditação com a irmã dela, então, ele tocava o sininho. Isso. Então você voltava aqui agora, porque você viajava. Mas é que tá. Ele falava a cada 3 minutos, a gente fazia com o Vitor Caruso. Então, eu não conheço ele. O exercício vai ser uma meditação. Vou propor para vocês para fazer uma meditação. Mas assim, eu comecei com 3, fui para 5, 10, meu máximo foi fazer 25 minutos de meditação. Nossa, olha, Alexandre, uau! E você ficou com foco? Fica no foco? Fica sem viajar. Porque daí você sonha, daí você tá dormindo. Né? Sem viajar. Você medita 25 minutos sem viajar. Você faz de manhã ou à noite? Não, fazia. Mas de noite. Você fica dormindo, não é noite? acordado. Não. Se você tá meditando e se você viaja, você tá dormindo. Você não tá concentrado naquilo. É diferente. Se ficar concentrado, você não fica assim. Fica deitado lá e ficar ali, põe lá uma sessão da tarde e eu fico dormindo lá na frente. Mas tem diferença da manhã e à noite. Tem. Eu faço segunda-feira às 7 horas da manhã. Mas só um dia? Não, faço 2, 3 vezes por semana. Mas Mas na segunda-feira, às 7 horas da manhã, então eu tô com a cabeça, acabei de acordar, tô me acordando. É isso aí. Eu acho muito mais fácil do que à noite. O problema tem um livro chamado O Milagre da Manhã. Tá comprado, não tá aberto, ainda não consegui ler. Mas assim, o mote do livro é: o que você consegue fazer até as 7 da manhã?
Então você tem que acordar mais cedo, 7 horas da manhã. Acordar mais cedo, você não tem um controle aí. Acordar mais cedo para realizar coisas que você vai transformar. Você tá mais livre, você vai transformar a sua vida lá das 6 às 8 da manhã. Ah, você vai ler, você vai amar. Você lê, né? 200 vezes, né? Não é isso? Então, esse livro. Você tem que ler, daí você volta aqui contar pra isso. Como é que é o Milagre da Manhã. Liane, você que acorda de manhã. 5, 6 horas da manhã. Eu fui bancária durante 14 anos no Cidamérica. Eu era do Cidamérica, aí fui pro Real, quando eu comecei a ler esse livro, meu marido falou, nossa, ele tá deixando você louco. Foi ali que eu troquei de profissão, através desse livro. Você relaxa. Um livro Exato. fortíssimo, assim, muito bom. Você para pra pensar. Coisa que eu não fazia. Então é aí que tá. Porque eu gosto bastante de body balance. Isso, É Pilates, Yoga e Tai Chi. As 3 juntas. Meu Deus. É maravilhoso. Beijão dá. Como que é, Liana, que você falou? Quando você está numa situação, que nem foi ter hospital e tudo, né? Sim. Você para, você respira, você 4 tempos. você consegue pensar melhor o que você vai fazer, por onde você vai começar. Você tem esse discernimento daí. Depois daí Ah, tá. que ele te acalma, assim, sabe? E tinha uma das. Essa eu não consegui tanto tempo, mas foi bastante. É uma meditação da vela. Você já fez essa? Não. Eu já. Da vela? Essa da vela é terrível. Eu fiz curso só de pranayama com a moça Fernandes. Já não sei o que é isso, mas. Pranayama é respiração. Ah, respiração. Respiração. E a da É que vela eu é. fiz yoga terapia, tá? Ah, que bom. Daí eu sei. Eu fiz com indiano. Ah, você fez com indiano. Na Que faculdade legal. espírita. Ah, que legal. Como que é da vela? A da vela, bom, você tem que ter uma vela, eu não tinha vela, tinha um aplicativo assim, você não inferno isso. Mas, tinha vela. Puta, era o YouTube. Mas se você digitar assim, ó. Mas Vale. Vai fazer meditação da vela. Aparece a imagem de uma vela na tua tela. É impressionante. Bom, eu tô falando Tá isso. tudo certo. Quem tem inventou a internet? Não tem. Aí, tá lá, tá a vela. Aí ele tem uma música, se quiser ou não. E você tem que ficar meditando de olho aberto, olhando pra vela. E não pode piscar. Eu consegui 8 minutos. Nossa, Tem Alexandre. que ter muito preparo para isso. Então, depois dos 25 e tal, eu fiz um ano, assim, fazendo bem direitinho, assim, foi bem legal. Depois. É porque a tela tem a luz da tela, tudo, né? Não, mas ela é preta, é uma tela preta, e aí tem uma vela na tela, é aquilo. Aí você amplia ela no tablet e tal, onde você for fazer, e fica só ali, ó. E não pode piscar. Daí você começa com 1 minuto, você piscou, ferrou. Acabou. Eu já fiz com a vela mesmo, com a vela. Eu com a vela mesmo. Só que essa vela Mas não daí você tem que tem. marcar o tempo, não é difícil, né? Oi? Se fizer com a Eu vela fazia em grupo, mesmo. né? Na aula. E Então meu é a professora que sempre comandava, fala, tem né? alguma coisa, algum problema, veja se vale a pena você entrar lá nesse problema. Exato. Vale a pena? Então você entra e resolve. Se não, vai se afastando. Deixa, a pessoa não vai resolver mesmo. Não tem como você resolver. E é muito sábio isso, né? Nossa, Que sabe. põe na Quase bexiga toda aula rosa ele também e fala mandar isso. embora. É muito Eu gosto Não, esse da muito. bexiga rosa não sei Você o vai que é. resolver? Você põe teus problemas, tudo. Dentro da Ela bexiga ela e vai embora. ela vai embora. Aham. Você vai ficar olhando pro céu. Ô, Fernanda, olha a Neiva Neiva falando. Está. Como é que é, Neiva, O por que não favor? tem Foi isso que eu solução, pensei. solucionado está. Aham. Você vai ficar batendo numa pedra e ela está no teu caminho, tipo um rio. Faça o curso. Desvia ela. Eu desvio. Porque ali você vai se... Sabe? Ou vai ficar anos e anos até corroer a pedra para você passar. Então você está perdendo tempo, está perdendo vida. Se desgastando. Aí ela falou, tá, mãe, mas o que eu faço? Eu falei, não faz. Deixa. Gradativamente vai voltando a coisa para o seu lugar e se sair, aquele lugar não pertencia. Entende? Se causa dor, muita tristeza e te tira do foco, e aquilo está te incomodando e você já fez tudo e não resolveu, já está resolvido. Deixa, parte para outra. Entende? Eu digo a nível de pessoas e a nível de coisas, né? Que a consequência, se for sempre desastrosa, é porque ou você não tem habilidade e capacidade para aquilo, e você não vai encontrar nessa idade. Quem sabe lá na frente você vai ter um insight, nossa, não era tão difícil. Mas para esse momento da tua vida é muito grande. Não adianta ficar Então renuncie. batendo. Tipo, isso não é para mim. Sabe? Eu não quero isso para mim. Ah, ia fazer isso com isso? Quem disse? Quem disse que a felicidade ia estar nisso? Na consequência de você
fazer isso dar certo? Acredito que não, porque se você for em busca de, depois que passar isso, eu vou estar muito bem, obrigada, e passar todo esse transtorno, e pode ser que não dê, você já está errando. Então, zera tudo, busca um caminho que te dê alegria, aí, consequentemente, é a soma. Lá no final vai dar positivo. Conseguir resolver. Você sabe que isso é bem interessante, que tem vários ensinamentos que, se você não sabe o que fazer, recorra à natureza. Que ela é sábia, né? Que ela sabe. Então, assim, e vou pegar o teu exemplo, como é que um rio faz no curso dele? Ele desce pela calha do rio, vamos supor assim, né? E alguns vão pegar o rio Nundiaquara, que a gente mais conhece. E no rio Nundiaquara tem um monte de pedra no meio do rio. O que o rio faz? A água vem, ela bate na pedra e ela não fica, né, batendo na pedra. Então, até alguns filmes que buscam isso, assim, vou lembrar o nome do filme, vou falar para vocês. Que assim, o personagem falava assim, então não sei o que estou falando isso, eu peguei no lugar, né? Se você não sabe o que fazer, a resposta está na natureza. Claro que você precisa ter uma mente aberta para poder perceber algumas situações, né? Mas realmente, se aquilo não está para mim agora, vamos... Porque se a gente tornar a vida um pouco mais leve do que ela é, né? A gente tem a tendência de a gente poder ultrapassar os obstáculos ou conviver com eles, às vezes não dá para ultrapassá-los, né? Mas enfim, eu acho que é bem legal. Daí ela me questionou ontem, ela disse, tá, mãe, tudo bem. E como é que você sabe isso? Eu falei, eu consigo ter a tua idade, conversar igual para igual, de perna de índio. Agora você não vai conseguir. Então eu te digo, vai ser uma experiência, um jornal já lido. Sabe, uma carta escrita, escreva a sua. Porque você não consegue chegar à minha idade e ter a experiência que eu tenho. Se eu te contar, só vai ser uma história. Você não vai conseguir traduzir na tua vida. E você não vai querer ler o que eu escrevi na minha... Quando eu tinha a tua idade, eu não tinha os teus anseios e preocupações, mas eu tinha outros. Né? E você eu fiz um monte de erros, provavelmente os seus não vão ser os meus. Mas não, porque eu vou te ensinar. Porque se eu te der exemplo, você vai se sentir refém. Não, minha mãe falou que quando aconteceu isso, ela fez isso, não vai dar certo. Então procure ter sabedoria. Porque se eu te ensino como você chega daqui a aqui, atravessando essa rua rápida daqui, quando tu estiver em outra, você vai me esperar. Para eu te ensinar, e agora essa que é dupla, como é que eu faço? Entende? Então eu te ensino a ter argumentos, jeitos, eu te ensino a entender, entendeu? Mas não a executar da minha maneira. Entende? É mais ou menos isso. É o trabalho do professor, né? O professor tem que fazer isso. O professor nunca vai pensar que o aluno vai fazer igual como eu quero. O professor que faz isso, ele está derrotado. Tem aquela historinha. Tem aquela historinha, né? Você dos aluninhos que chegaram e a professora sempre falava, pega uma folha e desenha a rosa vermelha. E eles desenhavam. Desenha uma rosa vermelha, uma flor, o que quiser. O dia que a professora não falou a cor, um dos meninos não fez. Por quê? Porque eu estava esperando qual a cor. Lógico. Então, é mais ou menos isso. Desenhe uma flor. Se eu disser é vermelha, na hora que chegar no sinal branco, ela vai dizer, tá, agora eu paro, eu dou ré, eu faço como. E essa historinha, eu usava muito no Bom Jesus. Ela é ampla porque essa criancinha, quando ela chegava, ela mudou de colégio, aí é uma historinha, né? E aí a mãe largava a criança subia a escadarada toda da escolinha, andava o corredor todo e entrava na sala. Quer dizer, era uma criança independente. Entendeu? Eu acho que o legal dessa historinha é isso. Sim, você vê o perigo. Ele entrava na sala, professor, hoje a gente vai fazer um desenho. Criança lá. Que desenho? Uma rosa.
vocês vão fazer a rosa vermelha com a folha verde. A criança fez. Mas aí a criança pensou, nossa, a rosa que eu pensei era bem mais bonita do que essa que a professora está falando. No dia seguinte, a mesma coisa, a criança subiu as escadas, andou a escola toda, entrou na sala. Hoje a gente vai fazer massinha, a gente vai fazer um barco. Ah, mas eu queria fazer um bicho, mas a professora mandou fazer um barco. Ele fez, mudou de escola. Quando chegou na outra escola, ele entrou na escola, tudo, né? Quando chegou na sala, a professora, vamos fazer um desenho? Todo mundo, vamos? E ele não se mexeu. E todo mundo começou. Mas qual, professora? Não. Faz o que você quiser, não, mas eu estou esperando você falar. Olha o perigo. Sim, então olha a liberdade, né? Olha o perigo. A liberdade. Você ficar refém, né? Fica refém. Né? Daquilo que te mandam fazer. E é uma criança, e a pessoa tem todo um potencial. Mas isso aí é até bom no escoteiro. Corta o potencial da criança. Na verdade, ela também foi chefe escoteira. É mesmo? Fui aquela. É mesmo. Tá vendo como é que aqui as pessoas... É uma máfia isso, né? Vamos falar a verdade. Meu Deus, vou parar de falar, senão vou expulsar a gente. Ai. Mas, então, assim, o nosso tempo já está quase no final. E antes de eu encerrar aqui, então eu gostaria de fazer uma prática com vocês que eu... de verdade, assim, ó, eu não tinha muito bem a ideia do que eu ia querer falar nesse meio que ia ser 2 horas, né? Mas que bom que foi. Mas assim, uma coisa eu tinha certeza, que eu sabia que a gente ia ter um papo bem legal, que a gente ia conversar bastante, mas eu falei assim, não, eu tenho que acabar com a meditação, porque é uma coisa que para mim fez muito bem, e que para quem já medita, vai meditar junto, e para quem não medita, talvez seja um início de um convite para que vocês possam fazer, porque quando a gente consegue acalmar nossa mente, quando a gente consegue escutar o nosso corpo, escutar a nossa mente, às vezes os problemas podem se solucionar, às vezes eu tenho ideias, às vezes simplesmente eu vou ficar bem comigo mesmo, e eu tenho certeza que aí sim, a gente, de bem com a gente mesmo, a gente pode ser muito mais feliz, que essa era a minha intuito aqui para vocês, tá? Então, eu sei que existem várias maneiras de fazer uma meditação. Eu vou fazer a minha aqui para vocês, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu consegui ficar aqueles 25 minutos meditando lá e tal, né? Para mim foi bastante gratificante, né? Então, assim, todo mundo vai ficar com o pé no chão, né? Sem nenhum problema, tá? A yoga que eu fiz, ela pedia para a gente poder fechar uma das mãos assim e fazer esse sinal aqui, fechado aqui. Então, uma aqui, vem aqui e engato ela assim, tá? Isso, aí. Pode ficar em cima do colo aqui, ó, com a mão. E eu queria que vocês, então, agora fechassem os olhos, né? E nós vamos fazer uma meditação não longa, mas só para vocês saberem, para vocês conseguirem ter um gostinho de como é que é. Então, eu vou pedir para vocês, então, com os olhos fechados, vocês inspirarem e expirarem. Na inspiração, perceba o ar entrando pelo nariz, imagine ele passando pela traqueia e chegando nos pulmões, enchendo o pulmão, e expire o ar, percebendo ele saindo do pulmão, passando pela traqueia e saindo pelo nariz ou pela boca. Então, inspirem e expirem o ar. Continuem inspirando e expirando. E quanto mais vocês fazem isso, mais vocês percebem essa respiração contínua acontecendo no corpo de vocês. E a partir de agora vocês vão acalmando a mente, pacificando a mente. Não se julguem
pelos pensamentos que estão vindo. Deixe que os pensamentos entrem na mente de vocês e que os pensamentos saiam naturalmente da mente de vocês. O exercício de acalmar a mente, ele é contínuo, diário, para que você pacifique as suas emoções. Então, inspirem e expirem no ar. Sintam o batimento cardíaco no peito de vocês como uma percepção do corpo. Por assim mesmo, eu tento fazer isso, tem gente que já faz as meditações aqui, mas assim, o nosso autoconhecimento, a nossa maneira de viver, se a gente puder estar mais em paz conosco mesmo e fazer as pessoas felizes, acredito que a gente vai ser mais feliz. Com certeza.